Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos os Salmos 23 sobre ti. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, derrama da tua graça sobre a vida dessa pessoa. Derrama da tua graça sobre essa família. Livra eles de todo mal e os proteja, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua proteção, pedimos o teu cuidado e o teu livramento. Amém e amém. Boa noite, que Deus te abençoe. Hoje Deus vai falar com você sobre uma promessa linda. Ele é fiel para cumprir o que te prometeu. Ainda que seja muito distante de você, Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel para realizar. E hoje nós vamos meditar numa palavra, e essa palavra ela é profética, principalmente para você, que Deus deu promessas para você e você acha que é demais o que Deus prometeu, ou até mesmo você que quando lê a palavra você sabe que é Deus falando com você, mas você sabe, olha para a sua vida e você diz, não pode, Deus tem um plano tão grande assim para mim. Deus tem um plano grande. E aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Eu vim aqui dizer para você, não desiste. Não desiste, porque se há promessa sobre a tua casa, se há promessa sobre teu ministério, se há promessa sobre a tua empresa, Deus é fiel sim para realizar. Se você tem uma palavra ativa de Deus na tua vida, uma palavra profética, essa palavra não deixa ela cair por terra, porque essa palavra ela é poderosa, ela é transformadora para mudar realidades. Em Gênesis capítulo 28, verso 15, escreve aqui nos comentários, Deus vai prover, escreve aí, Deus vai prover e a promessa dele é fiel. Escreveu isso aí? Escreve aí nos comentários. Deus é fiel, a promessa é fiel e Deus vai prover. Nome de Jesus. E você que está entrando agora nessa oração, já deixa aí a sua curtida. Hoje é o 7º dia da oração, estamos encerrando esse propósito de provisão hoje. Amanhã nós vamos começar um novo propósito, nós vamos orar pela justiça total de Deus. Deus me deu essa palavra para orar pela justiça total, nós vamos ficar 7 dias orando pela justiça total de Deus. Eu não sei nem a amplitude disso, mas eu sei que Deus é poderoso e se Ele deu essa direção, Ele é poderoso para trazer a confirmação e a realização disso. Amém? Gênesis 28, 15 diz assim, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Jacó tinha mentido para o pai, tinha enganado o irmão e agora, respirando ameaças de morte, ele fugiu da casa do pai e veio para uma terra distante, parou no meio do caminho e ali ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Jacó, ele dorme, coloca uma pedra como travesseiro e ele teve uma experiência com Deus, onde ele viu uma movimentação sobrenatural do céu. Ele viu os anjos de Deus subindo e descendo por uma escada do céu e ele viu o Senhor no alto, nessa visão, e o Senhor deu promessas a ele. Quando ele despertou, ele disse, eu não sabia que esse lugar é a casa de Deus, e ali ele fez uma aliança com Deus. E interessante dessa experiência que Jacó teve, que Jacó não conhecia Deus, mas não tinha uma aliança com Deus. Muitas pessoas conhecem a Deus,
mas eles não têm uma aliança com Deus. Eles sabem que Jesus é o caminho, mas eles não têm uma aliança com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a promessa que Deus fez, porque a promessa de Deus é fiel. Deus prometeu a um homem mentiroso, a um homem enganador. Eu não faria negócios com Jacó naquela época, e eu entendo que você também não faria, porque ele não era uma pessoa confiável. No entanto, Deus prometeu para ele, e isso me deixa maravilhado. Deus pode pegar um homem carnal e pecador e transformá-lo num homem espiritual que serve aos seus propósitos. Só Deus para fazer isso, porque no final, Jacó não é mais Jacó. No final, Jacó é Israel, aquele que seria, eu posso dizer, o homem que iria dar início a uma nação poderosa das 12 tribos de Israel, os seus 12 filhos. Eu creio nessa promessa maravilhosa. A vida de Jacó foi transformada, ele mudou, ele reconciliou com o irmão, ele voltou para a casa dos pais, houve uma transformação, ele voltou para casa próspero, ele voltou como um homem de família, ele voltou como um homem andando com Deus. Ou seja, Deus cumpriu a promessa na vida de Jacó. Da mesma maneira, Deus pode cumprir a promessa na minha vida e na tua vida. Talvez hoje você olhe para a sua própria vida e você diga assim: é inconcebível eu pensar que a minha vida pode se tornar aquilo que Deus disse. E eu quero dizer para você que Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de maravilhas. Da mesma maneira que Ele fez com Jacó, Ele pode fazer com você, Ele pode fazer com o seu marido, Ele pode fazer com o seu filho, com a sua filha, Ele pode fazer no seu negócio. Deus tem o poder de transformar. Às vezes, depois de um fracasso, pensamos que Deus nunca vai nos usar como gostaríamos. E tudo isso é muitas vezes o que o mundo diz para a gente. Jacó, ele estava fugindo da casa do pai e talvez pensando que ele não queria ser nada. Mas então Deus encontra ele e ele ali se aliancia com Deus. E esse é o segredo. Quando você tem um encontro com Deus e se aliancia com Deus, mesmo que você tenha feito muitas coisas erradas na vida, mesmo que os homens tenham virado as costas para você, e mesmo que haja, sobre você, haja uma condenação, mesmo que sobre você haja vários apelidos e as pessoas tenham você como um mau caráter ou como uma pessoa do mal, eu quero dizer para você que Deus tem o poder de transformar a realidade de uma pessoa. Você pode ter, andado por 30 anos ou 40 anos da sua vida errado, fazendo coisas erradas, machucando o coração das pessoas que você ama. Mesmo assim, Deus, quando você recebe uma promessa dEle para a tua vida, Ele pode mudar a tua história. Talvez eu esteja falando com pessoas que tenham feito coisas terríveis, que têm até vergonha de falar o que fez. Mas eu venho dizer para você que se você fizer uma aliança com Jesus, a promessa de Deus é que Ele vai transformar o teu coração e vai transformar a tua vida. Onde há um coração disposto a se arrepender, ansioso para agradar a Deus, há também um Deus poderoso, disposto a terminar a obra, capaz de transformar diariamente o seu coração, se você deixar Ele agir. Ele tem o poder de transformar você. A Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados de acordo com a sua imagem e semelhança. Você pode ser transformado por Deus. Você pode ser transformado em uma pessoa melhor. Você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a sua realidade. Talvez você tenha errado, você tenha traído, você tenha machucado outros, você tenha feito coisas terríveis e você tenha vivido uma vida de mentira, como Jacó. Mas se você se aliançar com Jesus Cristo, a sua vida vai ser outra. Eu nunca vi uma pessoa que se entrega totalmente a Deus, totalmente, sem reservas, que faz uma aliança com Deus, que a sua vida não venha a ser transformada. Sua fé deve ser colocada em Jesus, porque Ele não o deixará até que todas as suas promessas sejam cumpridas em sua vida. A Bíblia diz em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra vai terminar. Se você se render a Ele, Ele vai fazer uma obra na sua vida tão grande
tão poderosa, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem promessas para o teu futuro. Há um destino extraordinário reservado para você. Por isso, creia. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Deixe Deus arrancar as coisas erradas. Deixe Deus tirar uma mentalidade do mundo e colocar a mentalidade dele em você. Jacó, em seu início, era um homem astuto, era um homem autoconfiante, mas era um homem que andava errado. Era um homem que não media as consequências. Era um homem trabalhador, mas ao mesmo tempo ele queria ter as coisas à força. Ele queria tomar as coisas. E o seu relacionamento com Deus não era profundo. Ele, como eu disse, conhecia Deus, mas não tinha aliança com Deus. Quantas pessoas nasceram num lar cristão? Quantas pessoas frequentam uma igreja, mas que nunca se deixaram ser transformadas por Deus? Nunca se deixaram ser moldadas por Deus, trabalhadas pelo Espírito Santo? Continuam com os velhos hábitos, continuam mentindo, continuam traindo, continuam sendo injustos, continuam andando por caminhos errados. E você diz assim: eu não conheço outro caminho, mas eu venho aqui apresentar para você um novo caminho. E o caminho é Jesus. Exatamente. E eu quero liberar uma palavra profética na tua vida, porque eu sei de uma coisa: a pessoa que anda errado aqui nessa vida, ela não tem um minuto de paz. Ela não tem um minuto de paz. E às vezes você está com dinheiro no bolso, mas você não tem alegria, você não tem paz, você está sempre com medo de perder aquilo que tem e você nunca se vê saciado por nada. Mas se você conhecer a Deus e se você caminhar com Cristo, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar a sua realidade. Deus permitiu que Jacó tropeçasse pelas suas próprias decisões. Ele foi quebrado, ele foi moldado para se tornar Israel, o pai das 12 tribos, um homem de Deus aprovado que terminou seus dias profetizando sobre a vida dos seus filhos. Meu Deus, quem diria que Jacó, de um homem de má índole, de um enganador, no final da vida, se torna um profeta, profetizando sobre a vida de cada um dos seus filhos, sendo usado por Deus, dando início a uma geração de homens cheios de uma promessa de Deus, que iriam levar a cabo a promessa de Deus. Que tremendo! Se Deus fez isso com Jacó, Ele pode também fazer com você. Tudo o que você precisa fazer é uma oração nesse momento. Uma oração fazendo uma aliança com Jesus. Mas não deixe que essa oração seja apenas uma mera repetição. Você tem que fazer essa oração com todo o seu coração. E se você quiser fazer essa oração, você que ainda não fez, faça assim, diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados, reconheço que Tu és Senhor e Salvador na minha vida, que Tu morreu na cruz para me salvar. E eu entrego a minha vida e o meu destino a Ti, para que o Senhor faça de mim um vaso novo. Amém e amém. Se você se aliançou verdadeiramente com Jesus e você caminhar com Ele, Ele pode dar um novo início à sua história. Exatamente. As coisas velhas irão passar e tudo se fará novo. Tudo se fará novo. Você vai começar uma nova caminhada com Deus. Você vai caminhar agora aliançado com Jesus. Não tem como a sua vida ser igual. Você viverá a melhor vida que você poderia sonhar aqui nessa terra. O caminho com Jesus é um caminho sobrenatural. Caminhe com Ele e você vai herdar as promessas que Ele tem para a sua vida. Daí você vai perguntar assim: o que Deus tem prometido para mim? A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Deus tem uma vida para você e uma vida abundante. Amém? A vida abundante de Deus é uma vida, uma família linda. A vida abundante é uma vida de comunhão com Deus. A vida abundante é uma vida de provisão sobrenatural do Senhor. Mas para isso, você precisa caminhar na palavra. Tem que caminhar na palavra para que a promessa ela se cumpra.
Amém? Eu deixo essa palavra, deixo essa instrução e profetizo que daqui a alguns meses, todos que estão na tua volta não vão mais te reconhecer, porque verão uma outra pessoa, agora alguém cheio do Espírito Santo, agora alguém acertando para valer, agora alguém que vai romper e que vai dar muita alegria para as pessoas da sua casa, em nome de Jesus. Segura essa palavra no coração, em nome de Jesus, segura aí. Com Jesus isso é possível, com Jesus isso já começou. Deus começou uma boa obra e vai terminar essa obra em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra foi boa para você, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos fazer uma oração agora pela provisão de Deus. Vou declarar o Salmo 91 também, esse salmo tanto de ataque quanto de defesa. E se você ainda não sabe, você que tem filhos, você que tem netos, eu estou lançando o Café com Jesus Kids, certo? Olha só que tremendo. Aqui, a ovelhinha perdida e o pastor amoroso, né? Aí, quando vira a página aqui, tem um desenho para a criança colorir, né? E assim por diante. Não é um livro só para entreter a criança, é também para ensinar a palavra de Deus para a criança. Então aqui tem várias passagens da Bíblia que vão trazer edificação, que vão trazer posicionamento espiritual para as crianças. E junto com esse livro aqui, Café com Jesus Kids, vai vir esse kit aqui, ó, de canetinha, para as crianças poderem pintar e se divertir, tá? Eu fiz esse livro por propósito, creio que vai abençoar a vida de muitas crianças e você pode adquirir no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem, quero agora declarar o Salmo 91, convidar você também. Amanhã nós vamos começar 7 dias de um propósito de oração por justiça total. Então quero chamar os intercessores para estarem comigo amanhã nesse propósito, às 6 horas da manhã, se Deus quiser. Eu já estarei em São Paulo amanhã, logo eu já estou pegando voo para retornar para São Paulo. Foi incrível o tour profético aqui no sul do Brasil, fizemos 3 cidades, Farroupilha, Caxias do Sul e também Novo Hamburgo, e foi maravilhoso. Bom, você pode ter acompanhado conosco, foi algo especial que aconteceu e eu creio que é só o início. Amém? Deus ama esse estado e tem grandes promessas para o Rio Grande do Sul. Amamos a todos e que Deus os abençoe. Muito obrigado por todos que fizeram parte disso, né? Por todos aqueles que estiveram orando por esse tour. Somos, assim, imensamente gratos a Deus por toda a recepção, por todo o carinho e também por Deus ter nos escolhido para ver isso com os nossos olhos, o que Ele está fazendo, vidas transformadas, pessoas sendo salvas, isso é maravilhoso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, derrama da tua graça sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-os com teu poder, Jesus. E nós oramos confirmando que nós temos orado desde segunda-feira. Provisão de Deus chegando, provisão de Deus sendo liberado, portas sendo abertas, inspiração chegando,
e o Senhor também dando solução a dívidas, a situações difíceis. Senhor, Tu és o nosso Deus provedor, o Senhor é o nosso pastor e cremos que não teremos falta. Senhor, toda pessoa que foi imatura, toda pessoa, meu Deus, que não consultou a Deus para tomar decisões e que acabou se atrapalhando, que acabou se endividando, nós Te pedimos, Pai, tem misericórdia. Eu sei que essa pessoa está arrependida e que a partir de hoje ela quer viver uma novidade na vida dela. A partir de hoje ela quer consultar a Deus, ela quer estar aliançada com Cristo. Por isso eu Te peço, abre um escape para ela. Abre uma saída no nome de Jesus. Eu profetizo provisão de Deus chegando aí na tua vida, provisão de Deus chegando na tua casa, e que o Senhor te dê livramento de todo o mal, tudo aquilo que vem para te atrapalhar, tudo aquilo que vem para trazer atrasos na tua vida, nós quebramos no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da Tua graça sobre essa pessoa e dá vitória para ela. Livra ela do mal, livra ela do laço do diabo. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Jesus Cristo dá saúde. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Ele cura, Ele perdoa pecados e Ele sara doenças. Nós cremos em Jesus, colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, invocamos o nome de Jesus Cristo agora e declaramos saúde e dizemos a todo câncer, toda dor, toda infecção, toda inflamação, a todo problema na coluna, a todo problema nas juntas, artrite, artrose, reumatismo, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que está sobrecarregada, toda pessoa que sente uma opressão, um peso sobre si, que ela seja livre agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Seja livre, que o poder de Deus toque a tua vida. Seja livre em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado através dessa oração, através dessa palavra profética, compartilhe com o máximo de pessoas e creia, o que começou a boa obra vai terminar na tua vida. Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos os Salmos 23, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E no nome de Jesus, que a providência do Senhor seja liberada abundantemente sobre a tua vida, na tua casa, nos teus negócios, nos teus projetos e sonhos. Que o Senhor venha prover também escape para quem está diante de situações difíceis. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o Deus da providência, o Deus do livramento, o Deus que dá saída, o Deus que provê saída, está trabalhando numa saída, num escape para você. Oramos em nome de Jesus para que o poder sobrenatural de Deus toque na nossa vida e toque também em toda a estrutura da nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, cancelando todo tipo de inveja, todo tipo de palavra maldita, de palavra negativa, de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária contra você e contra a sua casa. Oramos também para que o Senhor traga e revele tudo aquilo que está em oculto, para que nada, absolutamente nada, fique encoberto. Que Deus te mostre, que Deus te revele, que todas as coisas estejam sendo reveladas pelo Senhor na tua vida, na tua casa, na tua empresa, nos teus relacionamentos, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê o discernimento espiritual para compreender as coisas que estão ao teu redor. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Amém? Glória a Deus. Você recebe essa oração? Deus é fiel, Deus é poderoso, é maravilhoso. Eu quero me alegrar aqui em Deus, dizendo que o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Temos recebido muitos testemunhos de pessoas abençoadas, pessoas que Deus tem intervido na vida delas, e isso também está acontecendo na tua vida, em nome de Jesus. E logo mais teremos o início do nosso tour profético. Eu vou transmitir ao vivo aqui, 19h30, nós vamos começar a transmissão do nosso tour e vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Hoje estarei em Farroupilha, amanhã estarei em Caxias e domingo pela manhã estarei em Novo Hamburgo e depois retorno para São Paulo. Ore por nós para que o Senhor nos abençoe em todas as coisas. Amém? Deuteronômio capítulo 1, do verso 6 a 8, eu tenho hoje uma palavra e a palavra é parado no meio do caminho. Tem muita gente parada no meio do caminho. Tem muita gente que deveria continuar, mas que parou. Tem mais para ela, mas ela se acomodou. Quantos de nós já deixamos o comodismo, a preguiça e até mesmo a dor nos paralisar, nos impedir de realizar coisas novas, de continuar construindo? Toda pessoa que começa uma obra, ela tem que ir até o fim daquela obra. Ainda que tenha dificuldades, intempéries, ela tem que procurar continuar, ir até o fim. A Bíblia diz que o que Deus começa, Ele termina. Tudo que Deus faz é assim. A minha oração é, Senhor, que eu possa concluir todos os projetos que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não quero deixar nada pela metade. Eu quero concluir. Eu quero ser fiel. Eu quero honrar. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 1, do verso 6 a 8. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos, na Arabá e a região montanhosa e a baixada e ao Neguebe e a costa marítima, terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Muitas vezes, Deus nos lembra que há uma terra a ser conquistada. Assim como os israelitas, paramos no meio do caminho. O Senhor disse para os israelitas: vocês estão há muito tempo aqui neste monte. A estagnação não é uma coisa de Deus. Pausas não é uma coisa de Deus. Eu sei que são necessárias em algum momento, quando você está muito acelerado, você precisa dar uma pausa para descansar, para revigorar, para buscar uma nova direção. Porque, ao contrário do que os homens fazem conosco, se você pegar o GPS e você está indo para um determinado lugar e você passa da entrada, o que o GPS fala para você? Recalculando rota, não é? Mas o homem diz: acabou. O homem diz: não tem mais jeito. O homem diz: para por aqui. Mas nós precisamos ouvir não a voz dos homens, temos que ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus sempre vai dizer para nós: continua. Recalcula a rota. Mas não sai daquilo que você está fazendo. O povo de Israel havia parado numa montanha. Eles haviam conquistado, mas Deus tinha muito mais ainda para eles conquistar. Será que nós não acabamos nos acovardando diante das dificuldades, dos inimigos que têm se colocado contra nós? Será que nós não paramos e na verdade, nós estamos travando o nosso próprio crescimento? Com medo disso, com medo daquilo,
Aí você vê as notícias e você vê que o mar não está para peixe, e você pensa, o mar não está para peixe, então eu não vou fazer nada, porque ainda não é o tempo, eu posso gastar aquilo que eu tenho. É verdade que precisamos, como eu disse, descansar, repor as nossas forças, mas ao parar mais do que é necessário, nós ficamos estagnados e enfraquecemos na fé. Tem gente que parou de uma maneira que é triste de ver, porque eles já conquistaram determinada coisa, mas perderam, sabe? Aquela vontade de conquistar mais, de viver as promessas de Deus, de querer, sabe, o mais que Deus tem para a vida deles. Eles estão ali, parados, se contentaram com algo, se contentaram, sabe, com uma realidade, já é o suficiente, então vamos parar por aqui. Mas e se Deus tem mais? E se Deus quer que você conquiste coisas maiores? Não é nem por causa sua, não é nem para ter mais um troféu, ou para ter mais uma medalha, ou para ter um pouco mais de recurso, é por propósito, é por propósito. O propósito de Deus é maior do que a minha saciedade. O propósito de Deus é muito maior e eu tenho que viver isso, eu tenho que experimentar isso. Será que você não parou no meio do caminho? Porque você viu que a coisa era muito difícil e você acabou desistindo? Com quem que Deus está falando hoje aqui? Com quem que Deus está, sabe, querendo consertar algo? Por que paramos no meio do caminho? Às vezes, como eu disse, é devido ao nosso conformismo. Que erro grave! Nos conformamos que as coisas são difíceis, então tá tão difícil que eu vou parar por aqui. E as coisas vão ser difíceis. Tudo que é bom vai exigir esforço, tudo que é bom vai exigir sacrifício, tudo que é bom vai exigir mais força, mais empenho. E as coisas nem sempre virão de bandeja para nós. Algumas vezes as coisas, elas chegarão para nós e elas chegarão da forma mais bruta que podemos imaginar, mas cabe a nós lapidar aquela oportunidade, lapidar aquela porta que Deus abriu e acreditar que Deus colocará em nós a energia, a habilidade para transformar aquilo em algo bom. Até no campo espiritual, sempre há novas terras para conquistar, embora isso signifique uma batalha. Então, se você desistir de orar pelo seu filho, se você desistir de orar pelo seu casamento, se você disser, olha, aqui já está bom, eu já ganhei um filho para Jesus, isso é o suficiente. Não, não é o suficiente, você tem que ganhar todos eles para Jesus. Não é o suficiente, sabe, apenas você empreender. Você tem que querer mais, Deus tem mais para a sua vida. Os israelitas deveriam lutar, e você também deve lutar para conquistar a sua bênção. O inimigo vai tentar deter você, mas a vitória está garantida. Deus te diz como disse para Josué, e ele diz para mim e para você, Josué 1:9, eis que eu te mando que te esforces e sejas corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus estará contigo onde quer que vás. Deus disse para Josué, ser forte e corajoso, não para no meio do caminho, faça tudo o que precisar fazer para viver as promessas que Deus disse para você. Se movimente, trabalhe um pouco mais, se dedique, pense fora da curva. Você não fez algo que Deus pediu? Você está estagnado? Você parou de lutar pela sua vitória? Já está bom onde você está ou você quer mais? Porque o mais vai exigir tempo, o mais vai exigir coragem, o mais vai exigir muito mais energia, vai exigir muito mais recurso. Eu estava ainda pensando esses dias, para colocar em prática tudo que Deus me disse, eu vou precisar de muito esforço, muito esforço. E ainda que algumas coisas pareçam distantes de mim, e que aparentemente sejam impossíveis, eu estou dia a dia
acreditando num milagre de Deus? Acreditando que Deus, Ele me prometeu, de alguma maneira Deus vai trazer o cumprimento disso? Eu venho aqui para lhe dizer em nome de Jesus Cristo, por que você parou no meio do caminho? Por que você desistiu desse negócio? Por que você quer fechar as portas dessa empresa? Por que você quer saltar fora desse casamento? Você não acredita que Deus pode lhe dar os meios, pode colocar as pessoas certas no seu caminho e pode te abençoar de uma maneira extravagante, sobrenatural, porque Ele é Deus? Ele é Deus e nós devemos crer no poder de Deus. Se Pedro andou sobre as águas, nós podemos crer para ver a materialização do sobrenatural de Deus na nossa vida, a provisão de Deus. Deus é Deus, Deus é Deus e nós temos que apenas continuar. Não estagne, lute mais um pouco, lute um pouco mais amanhã, mas continue. Seja forte e corajoso, não pare no meio do caminho, há mais para conquistar. Receba essa palavra profética sobre a tua vida, há mais para conquistar. Entre no mais de Deus, entre naquilo que Deus tem preparado e reservado para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução para você. É uma palavra profética, é uma instrução de Deus, para que você possa caminhar em vitória e viver o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e também quero falar do nosso novo devocional. Agora é o devocional Kids, certo? Para crianças. Deixa eu mostrar para você que está aí. Olha só, Jesus sendo batizado. Daí aqui conta a história de como que Jesus foi batizado. Quando a gente vira aqui a página, olha só, tem um desenho para a criança pintar, tem também brincadeiras aqui e ensina de uma forma lúdica a palavra de Deus para as crianças, ensina para elas princípios. É o devocional que você deveria investir na vida do teu filho, na vida do teu neto, certo? E junto, quem adquirir o Café com Jesus Kids, a gente está mandando junto esse kit aqui de canetinhas, olha só, tá? Canetinhas para a criança poder colorir e tenho certeza que vai abençoar muito a vida dos teus filhos, você que tem netos, você que tem sobrinhos, certo? Peça já, você pode pedir lá no nosso site www.vinicius7.com.br e você que é adulto, tem os devocionais para adulto, Café com Jesus, né? O Café com Jesus 1 e esse aqui o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar para você, olha aqui como é que é a parte interna. Aqui é o versículo bíblico, as direções para o teu dia, aqui uma oração para você fazer comigo. Cada livro tem 365 orações. E aqui, nesse espaço em branco, você faz a sua oração a punho. Então esses livros aqui vão te abençoar, vão abençoar a tua casa, agora tem para abençoar também teus filhos, porque assim como ele pega você lendo o seu devocional, ele também vai ter o devocional dele agora, né, para ler também, para desenhar junto com você, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 e lembrando a todos que às entre 19 e 19h30 nós vamos começar a transmitir o nosso tour. Vai ser transmitido ao vivo, você vai poder pegar cada uma das palavras que eu estarei ministrando nesse tour e vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Escreve aqui nos comentários a palavra provisão. E não fique com essa palavra só para você. Tem muita gente próxima que não pode parar no caminho também. Então seja um abençoador e mande essa oração para os teus familiares, para os teus amigos, para os grupos de oração que você está. Amém? Mande essa oração para eles, em nome de Jesus. E eu gostaria também que todos vocês, nesse final de semana, no sábado e no domingo, que estão orando por provisão de Deus, que você estivesse aqui conosco. Estamos declarando, profetizando provisão de Deus. Então, fique firme em oração junto conosco, em nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, eu vou esperar vocês aqui. Amém? Vamos continuar orando, porque é na oração que nós temos resposta. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Oro por aqueles que estagnaram, oro por aqueles que pararam no meio do caminho, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor renove seu ânimo, para que o Senhor renove sua força, em o nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que o Senhor esteja dando um novo alento a essa pessoa que cansou, essa pessoa que perdeu até mesmo, Pai, a inspiração que tinha. A minha oração é para que haja um renovo, que o Senhor venha prover essa pessoa de força, de novos projetos, de um novo ânimo, em o nome de Jesus Cristo. E aquilo, Senhor, que a prejudicou no meio do caminho, ou que colocou medo nela e que fez com que ela desistisse daquilo que o Senhor colocou no coração dela, que a partir do dia de hoje, ela venha colocar a sua fé no Senhor, ela venha renovar as forças no Senhor, e no nome de Jesus Cristo, haja um destravar, haja um romper de Deus na vida dela. Senhor, que as barreiras sejam quebradas agora. Em o nome de Jesus, eu oro para a provisão de Deus entrar na vida dessa pessoa, a provisão de Deus entrar no seu caminho, e que todo tipo de atrapalho caia por terra, em o nome de Jesus Cristo. Espírito Santo do vivo Deus, vem sobre teus filhos e libera do teu poder, libera da tua graça, Pai. E todo aquele que estava em pausa, todo aquele que estava em estagnação, a partir de agora, ele irá movimentar. A partir de agora, vai aumentar a sua velocidade. Como está escrito na tua palavra, Pai, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a tua promessa para os teus filhos, Pai. Um renovo do alto, um refrigério do alto, o aparato do alto descendo sobre a vida de cada pessoa. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que essa pessoa seja curada, ela seja livre. Agora, no nome de Jesus, Jesus, tu cura. A nossa fé está em Ti e nós declaramos saúde sobre essa pessoa. Amém e amém. Glórias ao nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos e logo, logo começa ao vivo o nosso Tour Profético Sul. Espero que você nos acompanhe, espero que você esteja junto com a gente e que Deus guarde e proteja cada um. Não pare no meio do caminho, tem mais de Deus para a tua vida. Até mais.